Tem coisa que acontece na direita brasileira que é absolutamente desanimadora para qualquer um, tá? Por exemplo, os nossos senadores, que deveriam ser os nossos melhores políticos, são os que se comportam muitas vezes como a massa mais manobrada da esquerda brasileira. E essa não é a primeira vez, isso já aconteceu muitas vezes. Então, a minha resposta para essa lei da misoginia vai muito além de mas o fulano votou assim, agora não sobrou mais nada, acabou-se tudo. Porque olha só, nós estamos na verdade diante de um problema que é estrutural e sistemático da direita e que vem sendo denunciado por mim há 10 anos. Eu vi um comentário assim, dizia, a Ana não vai falar nada, a Campanholo não vai falar nada. Ora, a pergunta, na verdade, que precisa ser feita é, por que alguns dos nossos grandes players de direita não estão dispostos a escutar alguém aqui do chão de fábrica? Afinal, eu sou apenas uma reles deputada estadual, como diria o nosso anti-senador carioca, Jorge Seife, esse incompetente. Ele disse que até ontem eu não era ninguém, eu era só uma professora e que eu tinha que baixar a cabeça e obedecer à hierarquia. É difícil aceitar que a gente tem que baixar a cabeça para quem não se posiciona ou para quem se posiciona errado. Eu já tô há 6 meses sendo adjetivada de tudo quanto é coisa aí no esgoto da internet, porque eu exerci o meu papel de aliada, indicando que uma estratégia de cima para baixo, sem consultar as bases catarinenses, seria uma decisão ruim. E já que discordar de decisões e estratégias ruins parece ser motivo para excomunhão e execração pública da direita, o que mais poderia dar errado se eu agora mais uma vez apontasse uma cagada no campo político? Vamos lá de novo então, vamos falar sobre mais uma cagada. A sensação que eu tenho numa hora dessas é que eu tô desde 2013 falando pras paredes. Mais de 200 aulas, livros, ninguém ouve. Eu não vou nem entrar nos muitos detalhes sobre o quanto essa lei da misoginia será nociva, sobre como ela destrói de vez a viabilidade política da direita, sobre como ela prejudica a própria relação entre o homem e a mulher no nosso país. Como isso é terrível para uma cosmovisão cristã, de modo geral. Tem bastante gente que já está explicando isso tintim por tintim, sobre essa crise civilizacional que nós estamos construindo com as nossas próprias mãos. A subjetividade do conceito de misoginia torna essa lei elástica ao ponto de garantir que a militância feminista se torne soberana no país, porque simplesmente passa a ser crime discutir e questionar qualquer coisa proferida por alguma dessas militantes. Quando você inventa um crime tão abrangente assim, você só está afirmando o seguinte: qualquer um pode ser condenado, não pelo que vier a fazer, mas porque tem os inimigos errados, porque não é bem quisto por uma determinada classe. E eu tô avisando sobre isso há anos. Será que alguém aí de cima do Olimpo, os políticos, as lideranças, tá ouvindo o que a gente tá falando? Porque parece que não. Eu tenho 5 livros publicados sobre o assunto do feminismo, 5. E isso significa que tem conteúdo adaptado até pra quem é igual o Lula, que não gosta de ler. Eu escrevi até um livro pra quem não gosta de ler, pra vocês conseguirem entender a gravidade da situação, tá? E além disso, eu tenho um livro inteiro sobre como o movimento feminista se organiza na prática e consegue impor essa hegemonia que faz a direita votar igual à esquerda na aprovação de pautas feministas, porque senão o PT volta. Já voltou, né? Então agora o briefing deve ser outro, porque senão o PT não sai do poder, não é mesmo? Dezenas de discursos que eu proferi na tribuna dissecando a indústria de leis sexistas e as falsas denúncias que têm destruído a vida de muitos homens, de famílias, a forma como a estrutura institucional do parlamento vem sendo instrumentalizada para promover uma agenda sexista, que tem consolidado um verdadeiro estado ginocêntrico aqui no Brasil, supremacia feminista, como vem sendo negligenciado e tratado como inferior, como menos digno de atenção, de leis e de cuidados todos os homens, e como as leis são formuladas dessa maneira. Nós estamos expondo aqui episódios concretos que eu presenciei aqui no meu estado, como por exemplo o caso do vereador Rabuja, um vereador que foi massacrado por ter questionado uma deputada feminista num evento público organizado por ele mesmo. Nesse caso, o vereador apenas fez uma pergunta sobre a condição dos homens e dos meninos que sofrem violência doméstica. Inclusive tem uma aula aberta minha sobre esse assunto, 1 hora de aula grátis, desde 2022, ensinando sobre isso. Nós temos também aqui em Santa Catarina o caso de uma deputada feminista que tentou enquadrar o colega homem como criminoso, e não só no Ministério Público, na OAB, na Comissão de Ética, só porque ele discutiu com ela a respeito de um golpe que ela deu numa comissão, ou tantos outros projetos absurdos que a gente conseguiu barrar aqui, como um projeto que pretendia deixar os homens sem salários a partir de uma simples denúncia, sem depender de qualquer julgamento ou condenação. São milhões de visualizações desses conteúdos. Parece que todo mundo assistiu, todo mundo no Brasil assistiu.
Menos quem precisava assistir, quem quer mandar na gente, a liderança, os senadores, deputados federais. Sério, gente, o que vocês estão fazendo? O que a cúpula alta da direita tá fazendo? Alguém dopou a direita inteira? Tá todo mundo drogado? Estão surdos? Estão cegos? O que tá acontecendo? Pois olha, 150 mil pessoas leram o meu primeiro livro. E pelo visto, nenhuma delas foi ouvida por nenhum senador. Antes de eu votar ou antes de eu me pronunciar sobre uma pauta que eu não conheço, eu sempre busco me informar com alguém que sabe daquilo ali. Então, modéstia à parte, não há produção tão dedicada da parte de nenhum outro deputado sobre a pauta feminista. Então, por que não leem? Por que não estudam? Se depois de todo esse caminhão de informações e análises que eu apresentei em vídeos, livros, vocês ainda não conseguiram entender que essa não é uma pauta menor que a gente tem que ceder. Essa é uma pauta fundamental. Depois que essa aberração dessa lei for sancionada, vocês mesmos, senadores que votaram a favor, serão os primeiros a cair por causa dela. Olha só o tipo de argumento que aparece aqui, ó. Flávio Bolsonaro seria estraçalhado eleitoralmente se votasse contra. O seu voto contra não mudaria o resultado, mas ainda assim colocaria em xeque a sua imagem diante do eleitorado. É um grande risco eleitoral. Cálculo eleitoral. É sério isso aqui? Que tipo de cálculo eleitoral é esse? Onde você vota para favorecer quem te odeia e prejudicar quem te apoia. Quer dizer que para não deixar um candidato feminista se eleger, eu preciso ser feminista desde já? Pensa comigo, mais valeria o risco de tentar se eleger sendo bem conservador do que simplesmente virar feminista antes da eleição de uma vez. E eu nem tô falando só do Flávio, porque ele não é o único candidato. Senadores, deputados, todos são candidatos. Eu tô falando do PL inteiro. De todos os outros que se dizem alinhados à direita. Porque o negócio foi unânime. E eu me pergunto que tipo de cálculo eleitoral o Bolsonaro estava fazendo. Por exemplo, em 2013, quando ele foi o único parlamentar lúcido a votar, por exemplo, contra a PEC das domésticas. Pesquisem sobre isso aí. Eu gravei até uma aula sobre o assunto na Videoteca. Eu acho que o cálculo que ele fez foi o do prejuízo que isso traria para nossa economia, para as pessoas envolvidas em ambas as pontas, e não de quantos votos ele ganharia ou não, e aí votou dessa maneira e mesmo assim venceu a eleição em 2018. Agora, vamos falar sobre cálculo. Provavelmente foi o mesmo cálculo feito pelos que convenceram o presidente Bolsonaro, quando ele chegou ao poder, de que era uma decisão eleitoral justificável sancionar dezenas de leis feministas que nem o próprio PT teve a audácia de aprovar nos seus governos, mas convenceram o Bolsonaro a fazer. Para ganhar o voto das mulheres, a nossa direita fortaleceu as feministas que hoje nos processam, nos perseguem. É como pensar assim, ó, já que nós podemos perder lá na frente, vamos começar já a fazer gol contra. Já vamos começar desde já a perder agora. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, se você quer mesmo ganhar o voto das mulheres. Vocês não vão ganhar nenhum voto de mulher aderindo à cartilha feminista. As mulheres que potencialmente poderiam votar na direita já não gostam da cartilha feminista. Olha só o que eles escreveram aqui, ó. Nas horas difíceis, quando decisões estratégicas e impopulares são tomadas visando eleição, fica claro que o papel da militância é defender, justificar e avançar. Esse perfil que comentou isso aqui é um dos perfis fakes que fica o dia inteiro atacando a mim, atacando ao Nicolas e vários outros bons correligionários ou potenciais aliados que têm algo a mais para oferecer do que apenas obediência e puxa-saquismo. Então, por aí vocês já tirem suas próprias conclusões sobre o tipo de direita que nós precisamos construir, não apenas em torno da candidatura do Flávio para que ele seja vencedor, a gente quer isso, mas para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, defender, sim. Agora, justificar o que é danoso, não, né? Aí não dá. Temos que corrigir, temos que orientar para haver mudança de rota. E olha, puxa-saco é uma desgraça. Cerque-se de puxa-sacos e você vai se destruir, você vai acabar com a sua vida. Nós não vamos ganhar nenhum voto a mais enquanto nós não passarmos a apresentar a alternativa, a fundamentar essa alternativa, trabalhar um programa de governo sólido que contemple o que as mulheres comuns realmente querem. Nós não vamos avançar nem 1 milímetro se nós continuarmos ajudando a proliferar ideias feministas e leis feministas. Pelo contrário, nós vamos tomar na cabeça, como vem acontecendo desde que se convenceram a fazer isso, como se fosse uma grande estratégia eleitoral e a gente perdeu a eleição mesmo assim. Eu tô há anos falando sobre o feminismo. No começo, só os homens me ouviam. Hoje as mulheres são 60%, 70% das pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais. O que foi que eu fiz pra isso dar certo? Eu fiz o oposto do que vocês estão fazendo aí. Eu não me submeti ao feminismo. Eu ganhei milhares e milhares de mulheres por manter a coerência, por explicar, por combater o feminismo, por ser didática, por não desistir de explicar as coisas. E antes que algum abobado saia por aí falando asneiras do tipo que eu vou sabotar a candidatura do Flávio, eu tô falando isso aqui justamente para tentar fazer com que essa desorientação não nos sabote, não nos destrua a todos, inclusive
inclusive ele mesmo. Ainda dá tempo de reverter essa lei da misoginia. O nosso partido precisa se mobilizar para evitar que essa desgraça avance no Congresso. Os nossos deputados podem barrar esse absurdo, podem trabalhar para isso. E eu tô à disposição aqui para ajudar, para elaborar cartilha, para formular pareceres, para ministrar formações, para mobilizar mulheres e homens que acreditam no diálogo e no fortalecimento da família como solução para a sociedade. Enfim, eu tô aqui para fazer o que for necessário para ajudar vocês a encontrarem um norte nessas questões. Porque claramente vocês estão perdidos. A cúpula alta do partido tá perdida. Ou estão de mãos atadas, ou são cegos, eu não sei, tá? Vocês me liguem. Vocês podem me ligar, vocês sabem como me encontrar. Não é antecipando, entregando tudo para a esquerda que a gente vai conquistar eleitores. Não sejam capachos da esquerda.